Bem, dando continuidade às nossas aulas sobre a Revolução Francesa, né? O intuito aqui não é dar um curso sobre a Revolução Francesa, mas aqui o curso é um curso de História da Igreja, mas como todos esses fatos têm muita relação com a história da Igreja, e na Revolução Francesa, particularmente a Constituição Civil do Clero, por conta disso a gente está dando essas aulas sobre a Revolução Francesa, até porque o próximo período que estudaremos no contexto da Revolução vai tratar da Guerra da Vendéia, e aí sim tendo uma relação direta com a história da Igreja Católica. Bom, nós havíamos parado da última vez na fuga do rei, na tentativa de fuga do rei para Varennes. Só para a gente lembrar um pouquinho, o rei tinha... Isso foi em 91, voltando um pouco, em janeiro havia a Revolução tinha feito a Constituição Civil do Clero. Isso, então passou a haver na França duas igrejas, a Igreja Católica e a Igreja Constitucional. Aqueles padres que se negavam a fazer parte da Igreja Constitucional passaram a ser perseguidos. Foi chegando a Páscoa de 91, o rei tinha que comungar na Páscoa para cumprir o preceito, e ele não queria comungar de um padre que fosse um padre juramentado, né? Um padre que fosse traidor da religião. Ele tentou, um pouco antes da Páscoa, fugir para Saint-Cloud. Essa fuga não deu certo, deu errado. Ele então vai acabar, ele vai ser levado para a Assembleia, e ele jura e promete manter a Constituição Civil do Clero, ou seja, o rei aqui estava capitulando Luís XVI, né, completamente. Ele ainda comungou das mãos de um padre cismático, e então quanto mais o Luís XVI, quanto mais ele cedia, mais os revolucionários queriam. Então era um grande erro ele não ter sido uma pessoa firme que cortasse isso logo no começo. O rei então tentou fugir para Varennes. Essa fuga foi uma fuga que deu errado por inabilidade dos planejadores, também por inabilidade do rei, que foi bem pouco cuidadoso, bem pouco ágil na fuga, parou para comer queijo, depois queria cumprimentar o povo, e aí acabou sendo reconhecido, foi entregue e voltou para Paris. Quando ele voltou para Paris, todo o povo recebeu ordens para não haver nenhuma comemoração. Ele foi recebido em silêncio. Maria Antonieta, quando chegou em Paris, tinha todos os cabelos já brancos, tamanha tensão que eles tinham passado, né? Quais foram as consequências desse fato? O rei então foi suspenso das suas funções. A Assembleia então se declarou soberana até a conclusão da Constituição. A Constituição vai terminar, ela é encerrada dia 3 de setembro de 1791. Então vai ser definido então pela Assembleia que o rei não podia dissolver a Assembleia, e não podia também escolher os funcionários. Quer dizer, o poder do rei foi sendo cada vez mais diminuído e tolhido, né? No dia 13 de setembro, o rei Luís XVI aceitou a Constituição, e então a Assembleia reintegrou o rei às suas funções. No dia seguinte, no dia 14, o rei jurou a Constituição francesa diante dos deputados, e alguns aplaudiram, outros vaiaram. Porque é sempre assim quando a gente capitula diante dos maus. Eles vão sempre querer mais. Não é porque ele jurou a Constituição que ele ia ter apoio dos deputados. Ele foi vaiado por alguns deputados, né? Terminada então a Constituição, foi então organizada uma Assembleia Legislativa para agora determinar a aplicação daquela Constituição. Essa Assembleia Legislativa vai durar de 1 de outubro de 1791 até 20 de setembro de 92. Né? Vai durar bastante tempo. Resumidamente, o que a Assembleia vai fazer? A gente vai ver agora mais detalhadamente, mas vai fazer as leis contra os padres refratários, a lei contra os emigrados. Os emigrados são aqueles nobres que tinham fugido da França para organizar uma resistência à Revolução. Vai ter o veto do rei contra essas leis,
e aí vai dar uma briga enorme. A França, os girondinos que vão ser, nessa fase da Revolução, a direita da Revolução Francesa. No começo eles eram esquerda, agora vão ser conservadores. Depois vão ter novas leis contra os padres. A França vai entrar em guerra, vai sofrer algumas derrotas na guerra, e aí vai ter o assalto às Tulherias no dia 20 de junho de 92, que a gente vai estudar hoje, para obrigar o rei a levantar o veto que ele tinha posto contra os padres e contra os emigrados. E depois um segundo ataque às Tulherias, onde estava o rei, dia 10 de agosto de 92, com o fim aqui da monarquia. Tá? A Assembleia Legislativa, então, só tinha deputados novos. Todos os deputados que participaram da Constituinte foram proibidos de ser eleitos. Então, de 745 deputados, 400 eram advogados. O eleitorado que era monarquista e católico não pôde votar, porque para votar tinha que jurar fidelidade à Constituição, que eles eram contra, né? Depois, na divisão dos deputados, eles eram divididos em os jacobinos, que eram a esquerda dos deputados. Daí vem o termo esquerda, porque eles ocupavam o lado esquerdo da Assembleia. Havia os girondinos, que tinham uma posição mais conservadora. Eles eram... mas isso não quer dizer que eles tinham boas posições, hein? Essa questão de esquerda e direita é sempre uma questão relativa. Assim como, por exemplo, no Brasil, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, o PT era o grande partido de esquerda. Hoje, há outros partidos mais radicais que o PT e que, comparados ao PT, faz o PT parecer um partido conservador ou de centro. Não quer dizer que o PT mudou as suas posições, mas que surgiram outros partidos mais à esquerda do PT. Na Revolução Francesa foi exatamente isso que aconteceu, né? Havia um grupo também de deputados chamados de independentes ou imparciais, né? Que por deboche chamavam eles de o ventre, que eles ficavam no centro. Em geral eles se inclinavam para a direita, mas com o tempo eles foram arrastados para a esquerda, porque a esquerda acabou dominando as assembleias, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Os girondinos, então, eram também chamados de brissotinos. Brissotini por quê? Porque Brissot era um deputado de origem plebeia que era tão corrupto que se inventou na época o verbo brissoter, que queria dizer roubar, né, de tão ladrão que ele era. Então se dizia, ele chegou, para vocês terem uma ideia, a sugerir uma vez, propor, né, que se voltasse a comer carne humana. Então era um homem que não valia nada, tá? Depois, quem exercia grande influência em muitos desses deputados era Madame Roland, a Assembleia Legislativa, assim que ela começou a funcionar, ela precisou tratar. A primeira questão, uma das primeiras questões, era a questão dos emigrados. A questão dos emigrados era bastante importante. Nós que não assistimos aquele filme do Diálogo das Carmelitas, vocês devem se lembrar de que justamente o irmão de uma das freiras era emigrado, estava fugindo, e ele dormiu uma noite no convento, que ficou escondido lá. Então os soldados vieram no dia seguinte, porque era contra a lei receber esses nobres que estavam fugindo da França. Então a imigração, ela já tinha começado muito antes da Assembleia Legislativa, tinha começado já com a queda da Bastilha. Em geral, esses imigrados viviam fora da França, mas muito próximo à fronteira. Viviam porque eles estavam se organizando para poder voltar para a França e combater a Revolução. Então eles estavam ali por perto, sempre perto das fronteiras, né? Em 1790, o rei Luís XVI mantinha contato com o imperador da Áustria e também com o rei da Prússia para tentar organizar uma resistência também à Revolução, tá? Esses soberanos, então, se reuniram numa cidade chamada Pünitz. Isso aqui vai ser um dos motivos da condenação de Luís XVI depois, né? Onde eles fizeram, esses nobres, então,
da Áustria e da Prússia fizeram uma declaração de defesa da França e de Luís XVI, mas eles só atacariam a França caso todas as potências europeias concordassem em fazê-lo. Ou seja, era um plano impossível de executar, porque nunca iam estar todos de acordo. Resultado, esse acordo de Pünitz só serviu para atrapalhar Luís XVI, porque agora os revolucionários usavam isso contra ele, dizendo que ele estava buscando o apoio dos inimigos da França contra a França. E esse apoio nunca chegaria, porque era um condicionante que todos os reis deviam estar de acordo para atacar. Então isso, em vez de ajudar Luís XVI, só o atrapalhou. Porque colocava condições que eram impossíveis, né? Então o ataque a esses emigrados era feito continuamente. E no dia 9 de novembro de 91 foi feito então um decreto contra os emigrados. O que dizia esse decreto, né? O conde de Provence, que era um dos herdeiros da coroa, ele perdia o direito à regência se não voltasse para a França em no máximo 2 meses. Os emigrados eram considerados suspeitos de conjuração contra a França, ficava estabelecida a pena de morte para esse crime, ou se não se dispensasse até 1 de janeiro de 92. Eles tinham que se dispensar da nobreza, senão eles estariam condenados à morte ou teriam que voltar para a França. Os príncipes ou oficiais ausentes até essa data seriam condenados à morte. Quinto, as rendas dos imigrados eram confiscadas. Ficava tudo para o governo francês. A Assembleia, então, propunha ao rei que tomasse medidas contra as potências estrangeiras. Esse foi o primeiro grande trabalho da Assembleia Legislativa. O segundo foi a perseguição aos padres refratários. Eu já tinha contado para vocês que a Revolução Francesa fizera a Constituição Civil do Clero, mas essa lei não pegou. Houve muitos padres e bispos traidores, mas boa parte do clero simplesmente ignorou a lei e continuou fiel a Roma nas suas paróquias, fazendo o seu apostolado. Era preciso então fazer uma lei mais severa contra eles. Então, quando se encerrou a Constituinte, se promulgou uma anistia geral que beneficiou todo mundo, inclusive os padres refratários. Mas como as brigas religiosas continuavam, né, porque tinha uma divisão no clero, alguns apoiavam a Constituição, outros eram contra, voltou a perseguição aos padres chamados refratários. Pra vocês terem uma ideia, numa dessas ocasiões, um guarda nacional invadiu um lugar onde tinha um camponês que era fiel aos padres refratários e exigia que ele pegasse o catecismo que ele tinha escondido para eles destruírem o catecismo. Ele disse que não faria isso. Pegaram a mão dele, colocaram fogo, colocaram a mão dele no fogo, ele deixou a mão queimar, mas não entregou o catecismo. Que era uma pessoa de muito valor. Né? Vocês veem o ódio que se tinha à religião. Né? A causa, já expliquei isso outra vez, a causa principal da Revolução Francesa não é política, é religiosa. Tudo aquilo que foi feito com o intuito para atacar a religião. Daí a Constituição se preocupar em ter uma parte tratando exclusivamente da questão da religião. Tá? Então, em 21 de outubro de 91, houve debates na Assembleia Legislativa sobre a situação do clero refratário. E quando foi em 29 de novembro, eles aprovaram um decreto contra os padres refratários. O que dizia esse decreto? Que eles tinham um prazo de 8 dias para jurar fidelidade à Constituição. Do contrário, eles perderiam as pensões e teriam que eles tinham direito que eles tinham uma renda pelo trabalho que eles faziam. Os padres refratários seriam considerados suspeitos e seriam vigiados. Se houvesse desordem, eles seriam internados ou presos. Você vê que a liberdade era, de fato, uma das regras da Revolução Francesa, né? Outras religiões poderiam, então, alugar as igrejas que estavam vazias, mas não os padres refratários. É claro que, com tudo isso, muitas igrejas ficaram vazias. E não havia padres para essas igrejas, porque os padres refratários ficaram fora da lei e tinham que fugir.
Essas igrejas, então, o Estado passou a alugá-las, mas os padres refratários não podiam alugá-las. Podiam alugar membros de outras religiões, mas não os padres. O rei, então, ficou patente que o rei Luís XVI vetaria essas duas leis. A lei contra os emigrados e a lei contra os padres refratários. O povo francês era contra essas leis e queria que o rei vetasse as leis, tá? E se sabia que o rei as vetaria. Houve então abaixo-assinados por toda a França pedindo que o rei vetasse aquelas leis. Para vocês terem uma ideia, de assinaturas contra o veto, houve apenas 1.500. Houve lugares que de 40 pessoas, 39 foram favoráveis ao veto. Então todo mundo era contra essas leis e estavam aqui apoiando o rei. O rei estava então decidido, mas tinha medo, porque Luís XVI não era uma pessoa, a coragem não era a grande virtude dele, né? Ele então decidiu fazer uma manobra para desviar a atenção do público dessa questão, e então ele vai evocar o problema da relação da França com os outros países, né? E foi então até a Assembleia dizer que ele havia intimado os príncipes eleitores alemães, e aí isso desvia a atenção, e quando é em dezembro o rei consegue, então ele veta a lei dos imigrados e a lei dos padres refratários. Isso aqui vai dar um problema enorme para Luís XVI, né? Eles não vão aceitar essa derrota de barato. Mas para vocês terem uma ideia, em 42 departamentos da França, o veto do rei não foi levado em conta pelos revolucionários. Quer dizer, eles passaram por cima do veto real e aplicaram as leis contra os emigrados. Quando foi no final de 1791, os revolucionários conquistaram uma posição importante, porque eles conseguiram eleger o prefeito de Paris, falando que não valia nada, chamado Pétion. Mas para vocês terem uma ideia, a eleição de 81 mil eleitores, votaram só 10 mil. Porque ninguém foi votar. Isso aqui dá 12% e alguma coisa. As pessoas não votavam, não simplesmente porque tinham desinteresse pela política, mas porque elas tinham medo. Que quem era contra era morto. Então as votações eram feitas sob um terror brutal. Então de 81 mil pessoas foram votar só 10 mil. Mas foi eleito o tal do Pétion como prefeito de Paris, né? Vai então começar a questão visando derrubar o trono francês, derrubar Luís XVI, uma série de manobras da Revolução, né? Teve a questão da guerra, que a gente vai tratar aqui, e alguns tumultos que foram organizados em Paris, em junho e em setembro. Então, a França estava em guerra contra as outras nações europeias. Quais foram as causas dessa guerra? Primeiro, a França a Revolução, né, havia extinguido os feudos dos príncipes alemães na Alsácia. A Alsácia é a região leste da Alemanha, perto da França, perto da Alemanha. E nessa região havia uma série de ducados, etc., que eram de nobres alemães. Os franceses, a Revolução acabou com tudo isso e extinguiu aqueles feudos. A Revolução Francesa anexou territórios que não eram da França, por exemplo, Avignon, que pertencia ao Papa, e um outro condado vizinho de Avignon, que também não era da França. E terceiro, a questão dos emigrados também foi uma das causas da guerra. Qual era o objetivo de tudo isso, né? O objetivo de fazer essa guerra, o objetivo da Revolução Francesa, era fazer com que a França fosse derrotada. O objetivo deles era que a França fosse derrotada na guerra, porque derrotando a guerra, eles colocariam a culpa no rei. Colocando a culpa no rei, era fácil destituí-lo. O rei tinha na França um prestígio enorme. Então, para destituí-lo, não bastava um golpe, era preciso preparar a opinião pública contra o rei. Então o objetivo de fazer a guerra, repito, não era levar a França à vitória, mas levá-la à derrota para colocar a culpa no rei, dizendo que ele fizera uma traição, tá? A França, então,
foi a responsável pela guerra, e não as nações vizinhas. A revolução que foi a responsável pela guerra. Os girondinos queriam a guerra de todo jeito, porque eles sabiam que com o estado que estava o exército, a França seria derrotada, né? Aquele Brissot, que era o deputado lá bandido, ele fez uma declaração no clube dizendo o seguinte: nós precisamos de grandes traições. Ou seja, a gente precisa de grandes traições para poder achar culpados. O objetivo final, destituindo o rei, era proclamar a república, né? Então, nessa época também, é quando vai acontecer uma eleição que eu conto por curiosidade, para vocês se divertirem um pouco, foi colocada em votação se Deus existia. Essa votação foi feita não na Assembleia, mas num dos clubes. E Deus recebeu um voto de uma velhinha. Todos os outros votaram que Deus existia. Então, Deus a partir daí deixou de existir, porque afinal de contas, o que a maioria decide passa a ser verdade, né? Então, uma palhaçada isso aqui. Foi o governo girondino, então, que levou a França à guerra, né? Quando foi em 20 de abril de 1792, o rei declarou guerra contra a Hungria, contra a Boêmia, e depois a guerra, então, foi atacar a Bélgica, que pertencia ao território belga, que pertencia à Áustria. Nos primeiros choques morreram lá 500 franceses, né? E havia gritos de traição, ia até a batalha. De repente começava um soldado francês a gritar: traição, traição! Virava as costas e ia correndo. Isso no campo de batalha é contagioso. Se num campo de batalha um soldado corre fugindo, todo mundo tem tentação de correr. Às vezes o oficial, para poder conter esse movimento, ele pode matar o soldado que está fugindo, porque isso contagia. Sobretudo se ele foge gritando traição, traição. Todo mundo, quando escuta isso, não sabe de onde vem a traição, fala: opa, se é traição, vai vir tiro dos meus amigos também, claro, né? Porque quem trai é um amigo, nunca um inimigo. Então, havia debandadas completas nas batalhas. Ou seja, eles preparando tudo para que a França perdesse por traição. O general Dion tentou deter os soldados que estavam em fuga e foi assassinado. Mataram o próprio general. Então, quer dizer, uma série de traições. Essas notícias das derrotas chegaram a Paris. Então, precisava achar um culpado. Então, colocaram a culpa nos padres. Os padres refratários, os nobres, a corte e o rei que eram os responsáveis por essas traições. A perseguição, então, aos padres refratários ficou mais dura, né? Ela recrudesceu. Foram responsáveis os padres também pela falta de trigo em Paris. O trigo faltava em Paris muitas vezes porque de propósito. Eles tinham o carregamento de trigo indo para Paris, ficavam fazendo trigo de um lugar para outro, até o trigo apodrecer, para que não houvesse pão em Paris e houvesse tumultos. Em 1792, então, 23 de abril, foi proposta o desterro dos refratários, e um deputado apresentou um projeto pelo qual um refratário denunciado por 20 cidadãos podia ser morto. Então vocês imaginem, 20 pessoas combinam, vão denunciar um padre, ele vai ser morto por causa dessa denúncia. Porque tem 20 pessoas, isso é suficiente para uma pessoa morrer. Isso aqui é bom para a gente ver como a revolução era arbitrária e como os deputados tinham plenos poderes. Eles faziam o que eles queriam. Depois, muitos deles vão ser tragados pela revolução e vão ser mortos também. Mas aqui é uma coisa absurda. Como pode 20 pessoas denunciando um outro, ele vai ser morto porque tem 20 pessoas denunciando? É o fim do mundo, né? E esse projeto foi aprovado, hein? Em 27 de maio de 92, o projeto foi aprovado. Depois foi também proposto, o ministro da Guerra propôs que se estabelecesse em Paris um acampamento. Olha que interessante isso. Ele propôs que se fizesse em Paris um acampamento com 20 mil jacobinos. Os jacobinos eram o MST da época, né?
para que pudessem proteger a Paris, porque os inimigos estavam ganhando as batalhas na fronteira, eles iam invadir a França. Invadindo a França e chegar a Paris. Então precisava ter um grupo de pessoas armadas que defendessem Paris. Então chamaram lá, a proposta deles era chamar 20 mil jacobinos, 20 mil MST, armá-los todos e deixá-los ali no entorno de Paris. Óbvio que o objetivo não era defender Paris, era armar esses jagunços para que eles fossem uma espécie de guarda paralela, exército paralelo dos revolucionários. Tá? O rei, então, vetou esse decreto, o decreto de deportação dos refratários, e também vetou essa questão dos acampamentos dos federados. O rei, então, estava com essas medidas, tomando um certo controle da situação. Mas não vai acabar bem. Quando vai ser em junho de 92, no dia 20 de junho, vai ocorrer a chamada Jornada de 20 de junho de 1792. O que visava essa jornada? Os girondinos queriam com isso retomar o poder. Eles queriam que o decreto contra os padres refratários e o acampamento dos federados, que o veto fosse levantado, e que, se possível, e se fosse possível e conveniente, que eles pudessem matar o rei, ou então forçá-lo a abdicar e fugir para que eles pudessem proclamar uma república. Então eram esses os três objetivos da jornada de 20 de junho. A data de 20 de junho foi escolhida porque foi nessa data que os deputados, em 1789, haviam feito aquele juramento do jogo da pela, lembra? Que eles juraram não se separar enquanto não fizessem uma constituição para a França. Então, a pretexto de comemorar esse fato, esse aniversário, eles organizaram que nas Tulherias, onde ficava o rei, eles iam plantar uma árvore, todas essas coisas bonitinhas, mas é tudo pretexto para poder juntar as pessoas e fazer a revolta. O prefeito era Pétion, já falei para vocês. Ele então ele foi obrigado a adotar oficialmente a mesma posição, mas ele não queria ficar mal com ninguém, mas ele era revolucionário. Para disfarçar a situação, que ele era obrigado a proteger as Tulherias onde estava o rei, afinal de contas ele era prefeito de Paris. Ele saiu com uma desculpa, falou: eu vou chamar a Guarda Nacional para fazer uma espécie de ala, uma proteção, fazer alas, né, para essas tropas que vêm para a jornada de 20 de junho. Essa manobra foi proibida pelos deputados, mas o prefeito não tomou nenhuma medida para proibi-la. Então acabou acontecendo, né? Quando foi na manhã do dia 20, o Pétion tomou algumas medidas para proteger lá as Tulherias do rei, porque aí se ocorresse do lado dele perder, ele dizia: eu até tomei umas medidas para defender o rei. Ele jogava com os dois lados, né? Nesse dia, então, a Guarda Nacional fez alas para o cortejo, foram abertos lá cartazes contra o rei, levaram um coração de boi numa lança e com uma placa dizendo "Coração de Aristocrata", dizendo que eles queriam o sangue dos aristocratas, né? Então a multidão conseguiu entrar na Assembleia, também onde estavam os deputados, e depois disso eles foram para as Tulherias, que era onde ficava o rei em Paris. Os guardas das Tulherias não se opuseram à entrada do populacho, eles entraram durante horas. Toda aquela população, aquele povo, e muita gente paga, né, eles eram contratados, passando por dentro do castelo, do palácio lá do rei, os aposentos do rei, os aposentos da rainha. Um homem ameaçou matar o rei se ele não colocasse o gorro frígio. O gorro frígio era um gorro, uma touca, que era um dos símbolos da Revolução. O rei então foi obrigado a se cobrir com aquela insígnia republicana, que era uma vergonha, para não ser morto. Maria Antonieta depois foi obrigada a colocar o gorro no Delfim, no filho, no herdeiro da coroa. Enquanto isso, nas Tulherias, a coisa pegando fogo, o rei a pique de ser morto, e os deputados na Assembleia discutindo se o rei estava ou não em perigo. Estavam em Assembleia discutindo se o rei corria ou não risco,
para ver se eles deviam tomar ou não uma atitude. Parece piada, né? E alguns jacobinos diziam: é impossível que o rei esteja correndo perigo, porque quem invadiu as Tuileries foi o povo, e é impossível que alguém corra riscos estando nas mãos do povo, porque o povo é bom. O rei, então, acabadas essas jornadas de 20 de junho, que foram feitas contra o rei, mas como o rei era muito frio, né, acabou colocando lá o gorro frígio, capitulou aqui ou ali, mas no final das contas ele continuou, ele não cedeu em grandes coisas e ele acabou saindo com mais prestígio do que ele estava antes. A resistência do rei então venceu os revolucionários. E para vocês terem uma ideia, em poucos dias foram registradas mais de 20 mil assinaturas na França favoráveis ao rei e contra esse atentado que tinha organizado contra ele. O rei então tomou coragem com esse sucesso e tomou algumas medidas até contra o tal do Pétion, o prefeito lá de Paris, né? Nos departamentos fora de Paris também se verificaram alguns movimentos revolucionários, né? Isso, por exemplo, em Lyon. Em Laval, por exemplo, foram presos 500 padres por conta de um abaixo-assinado de um jacobino que no começo tinha 43 assinaturas. Depois deram um jeitinho lá, subiu para 93, depois 300 assinaturas. Por causa desse abaixo-assinado foram presos 500 padres em Laval. Mas o prestígio do rei aqui estava fortalecido. Vários departamentos mandavam mensagens a Paris apoiando Luís XVI, né? O general Lafayette, que estava nas fronteiras, por causa da guerra, ele volta para Paris então, veio sozinho a Paris, quando ele soube do atentado que tinha sido feito em 20 de junho contra o rei. Ele volta para dar um pito nos deputados. Ele volta e ele é repreendido pelos deputados que ele não podia voltar do fronte sem licença. É então feita uma votação se ele vai ser ou não punido por isso, e ele ganha a votação com uma margem de 100 votos. Então o Lafayette ele tenta dar um golpe para apoiar o rei. O golpe fracassa e ele é obrigado então a voltar para as fronteiras lá junto da guerra. Olhando superficialmente, parece que a atitude de Lafayette foi uma atitude boa, favorável ao rei. Afinal de contas, ele, dos generais, tinha mais prestígio na França. E ele ter vindo a Paris declarar apoio a Luís XVI dá a impressão que, puxa vida, olha que bom, agora Luís XVI tem o apoio do exército. O contrário, porque se Lafayette queria de fato dar o golpe, ele tinha que voltar para Paris não sozinho, mas com tropas. E não ameaçar dar o golpe, mas dar o golpe. Essas coisas não se ameaçam. Resultado, a derrota do Lafayette foi um desprestígio para o rei. O rei, que tinha saído prestigiado, aqui perde o seu prestígio por causa dessa manobra desastrosa do Lafayette. Que, dada a mentalidade de Lafayette, era favorável à revolução. Ele não queria que se matasse o rei. Mas ele era favorável aos ideais revolucionários. Ele tinha vindo lutar nos Estados Unidos, na guerra dos Estados Unidos da independência da Inglaterra. Então, o Lafayette... A gente se pergunta, será que ele não fez isso de propósito para prejudicar o rei? Porque é muita ingenuidade, né? Muita ingenuidade. Com isso, com essa derrota do Lafayette, os jacobinos, que eram à esquerda, voltam a ter iniciativa na Assembleia. Nesse ínterim, houve o primeiro levante camponês na Bretanha contra a Revolução Francesa, isso já em 8 de julho. Então já começava a ter no oeste francês uma resistência contra a Revolução. Isso aqui que vai depois se desenvolver na guerra dos Chouans e dos Vendéanos. Os revolucionários, então, não tendo sucesso na jornada de 20 de junho, vão organizar uma nova revolta, que seria no dia 10 de agosto de 92. Isso aqui visava, como sempre, enfraquecer o rei para destituí-lo. Tá? Então, durante todo o mês de julho, se verificou em Paris um aumento enorme de pressão contra o rei
preparando um golpe contra Luís XVI. Pra vocês terem uma ideia, a família real ficou praticamente refém dentro das Tulherias. Eles não podiam sair. Se eles aparecessem na janela, tinha gente para xingá-los, etc. Eles não podiam sair para passear nos jardins das Tulherias. Até, por exemplo, quando eles iam à missa, eles eram insultados na missa. Então, ficaram prisioneiros, a vida deles virou um inferno. Tá? Foi aí que então um dos deputados fez um discurso propondo a derrubada do trono e a proclamação, a instauração da república. Então a ideia de república começava a ganhar força. Quando foi em 6 de julho de 92, a Assembleia então anulou todas as disposições que o rei tinha feito nas decisões do veto e declarou a pátria em perigo. O que isso significava? A França estava em guerra. A pátria em perigo significava que agora todas as autoridades não podiam ser destituídas, então o rei não podia destituir ninguém, a Assembleia ficava em sessão permanente e todos os cidadãos que eram capazes de lutar ficavam à disposição da nação. Então todo moço, todo homem podia ser convocado e mandado para a guerra, porque a pátria estava em perigo, né? La patrie en danger, como eles diziam. Então, no dia 14 de julho, isso aqui é só uma tentativa de golpe, né? Para destituir o rei. No dia 14 de julho, Robespierre, que vai lançar um manifesto dizendo que eles não tinham vindo a Paris para uma festa. Tinha vindo a Paris para fazer manifestações contra o rei. Então, eles queimavam brasões reais, escudos do Papa, tudo que era referente à realeza ou à igreja, né? Para que o rei tinha uma guarda pessoal, isso era costume na nobreza europeia da época, isso sobrou até hoje o Papa, né? Todo grande monarca tinha uma guarda de suíços. A Suíça, por ser um país muito pequeno e muito montanhoso, de pouco interesse militar, a Suíça nunca estava em guerra, porque nunca ninguém queria conquistar a Suíça. Então os moços suíços, que não queriam servir o exército, iam servir nobres de outras nações. Então todos os monarcas tinham uma guarda pessoal formada de suíços. Isso ficou até hoje com o Papa tem a guarda suíça, mas aqui para o Luís XVI tinha uma guarda de suíços, que era uma guarda de soldados que eram responsáveis por proteger o rei. E eram soldados muito leais, eram meio quadrados, mas muito leais. Então, para que pudesse desguarnecer o rei dos seus soldados, o Fouché, um dos deputados, propôs que os guardas suíços fossem levados para a fronteira para combater também. Isso não deu certo, mas o objetivo era enfraquecer o rei tirando a guarda dele. Em 28 de julho vai ter um manifesto, que também outro plano atrapalhado que só atrapalhou Luís XVI, né? O Duque de Brunswick vai fazer no dia 28 de julho vai adotar uma medida contra as represálias feitas contra o rei, né? E ele vai fazer uma ameaça que se fosse feito qualquer coisa contra Luís XVI ou contra a família real, que eles fariam uma intervenção militar. De novo, né, a impressão que se causou foi de uma grande inutilidade, porque isso aqui só dava ao povo a impressão de que Luís XVI era amigo dos inimigos da França, porque a Prússia estava em guerra contra a França. Estava em guerra para ser guerra contra a Revolução, mas a propaganda dizia que aqueles eram os inimigos da França. Então, vindo uma ameaça de um nobre estrangeiro que está em guerra contra a França, ameaçando atacar a França se a família real sofresse qualquer ataque, só vai deixar as pessoas contra o rei, achando que ele está fazendo uma traição. Colaborava para isso o fato de Maria Antonieta ser austríaca. Ela sempre foi leal à França, mas para os revolucionários sempre fazia uma propaganda que ela estava traindo a França. Enquanto isso, não parava de chegar em Paris
federados, os jacobinos, para fazer tumultos na cidade. Então eles tinham planejado esse ataque ao castelo, que seria em agosto, ao palácio lá de Luís XVI, e vinham bandidos de toda a França. Vieram também, eram muito esperados os que vinham de Marselha, e é aqui que então eles vão chegar cantando em Paris um hino, que vai ficar sendo depois, que era a Marselhesa, que vai ficar sendo o hino da França. Né? Eles tinham vindo para esse ataque de agosto de 92. O rei, então, foi proposto ao rei por Danton. Danton se ofereceu para ajudar o rei e disse que se o rei desse ministérios para eles, ele ajudava o rei. Esse acordo não deu certo. Vendo que a situação do rei estava cada dia mais dramática, propuseram um plano de fuga a Luís XVI. O rei acabou não aceitando os planos que eram propostos e acabou decidindo ficar em Paris. Foi também decretada a expulsão da França de todas as freiras e todos os frades dos conventos, eles eram obrigados a deixar o convento. A Revolução Francesa fez leis quebrando os votos religiosos. Então, imaginem vocês, dispensando os religiosos dos seus votos. Né? Infelizmente, muitos religiosos acabaram aproveitando isso para poder sair do convento. Os conventos mais ricos eram os mais decadentes, onde houve mais traição. Os conventos mais pobres normalmente eram mais leais. Os conventos femininos normalmente eram mais fiéis. Os masculinos foram mais traidores. Num dos bairros de Paris, chegou a se proclamar a República. Né? Então, em 10 de agosto de 92, vai ter o segundo assalto ao Palácio das Tulherias. Os jacobinos, que eram a esquerda, como eu disse, tinham tomado medidas para afastar das Tulherias toda a tropa que fosse fiel ao rei Luís XVI. Só não conseguiram fazer isso com os guardas suíços. Os guardas suíços permaneceram lá. No dia 10 de agosto, então, o palácio era guarnecido por 900 guardas suíços. Além desses guardas suíços, havia uma série de outros nobres, vindo de diversas partes da França, que tinham vindo por lealdade ao rei para defendê-los. Um deles vai ficar famoso na guerra da Bretanha, chamado Charette. A gente vai falar sobre ele na Guerra da Bretanha, na Guerra da Vendéia. O Charette vai ser um dos heróis aí da Guerra da Vendéia. E ele estava nesse dia nas Tulherias, no dia 10 de agosto de 1792. Na hora do assalto, o único chefe revolucionário que apareceu foi Danton. Todos os outros se esconderam. Robespierre, Marat, todos eles morreram de medo, ficaram escondidinhos. Danton tinha mais valentia e se apareceu. Então, quer dizer, deputado é tudo corajoso. Né? E aí, o prefeito, que era o Pétion, que tinha obrigação, de novo, de guardar as Tulherias, forneceu munição para os marselheses, que tinham vindo para fazer a revolta, e para poder também, em caso de derrota, ter uma desculpa, ele também forneceu alguma munição para os suíços. Esse ataque, então, vai começar no dia 9 de agosto, vai ocorrer no dia 10 de agosto. O rei era instado por Maria Antonieta para não ceder, né? Ela falou para ele passar em revista aos guardas. Ele foi fazer isso, no começo correu tudo bem, mas depois eles começaram a matar os guardas suíços, a situação ficou insustentável e o rei então teve que se refugiar na Assembleia. Deram uma salinha lá para o rei ficar com a Maria Antonieta e o filho, ficaram num lugarzinho lá, e enquanto isso as Tulherias sendo atacadas e os guardas suíços não tinham autorização do rei, olha que absurdo, para resistir. Então um grupo de guardas conseguiu fugir das Tulherias, foi até a Assembleia, pediu que o rei desse ordens para que eles pudessem resistir. O rei se negou a dar, então foram mortos vários suíços, vários.
Então foi uma matança em regra esse dia, hein? O rei só não foi morto porque estava na Assembleia. Um desses que depois vai lutar na Vandéia, não sei se é o próprio Charrette ou o Cadudal, pegou o braço, era a perna de um soldado suíço que tinha sido esquartejado, colocou aqui nos ombros e saiu correndo, gritando, as pessoas ficavam assustadas, abriam para ele passar e ele conseguiu fugir, não foi morto por conta disso, né? Os guardas suíços foram praticamente todos massacrados, né? O rei, claro, fez mal em ir para a Assembleia, que ele devia ter feito ter ficado nas Tulherias e ter ordenado o ataque pelos suíços. Então ele cometeu 2 erros. Um erro em ir para a Assembleia e o segundo erro em não permitir que os suíços se defendessem. Foram mortos no final do dia 750 guardas suíços, dos 900 que estavam lá, né? Um dos assaltantes, chamado Fournier, olha isso aqui, hein? Matou, assou e comeu, junto com os homens dele, 17 guardas suíços. Mataram, assaram e comeram ali mesmo. Antropofagia. Isso aqui era uma coisa relativamente comum, hein? Relativamente comum. Matar as pessoas, tirar o coração, as vísceras e sair em procissão, isso era muito, muito comum. Resultado, consequências desse golpe de 10 de agosto. O rei, politicamente, saiu derrotado. A Assembleia, então, decretou a suspensão do rei e a convocação de uma convenção. O rei, então, perdeu seus poderes. Quem dominou esse golpe e saiu vitorioso foi a esquerda, né? A comuna de Paris, que vão ser os grandes baderneiros, vão sair muito fortalecidos com isso aqui. Danton sai com prestígio, os girondinos saem desprestigiados. A ala conservadora da Revolução é desprestigiada. O rei e a família real vão ser levados presos, vão ficar no templo presos, é um lugar lá em Paris, e a vida deles lá na prisão era terrível. Então, no começo, a família real pôde ficar junto, né? O rei ficava com o filho, ensinava para ele, dava aulas para ele, porque no começo eles podiam ficar juntos, e ele ensinava para o filho, então, a nova geografia francesa, agora a divisão dos departamentos de acordo com a Revolução, que isso é um absurdo, né? Mas depois a situação deles vai ficar mais difícil, né? Isso eu vou tratar daqui a pouco. Foi também proposto que todos os sinos e crucifixos da França fossem derretidos para com o material se fazer canhões. Como eu falei para vocês, a comuna agora que estava por cima na Revolução, que era a esquerda. Robespierre, então, em nome da comuna, exigiu a formação de um tribunal popular sem apelação para julgar os traidores da pátria. Então, em meados de agosto de 92, começou a funcionar a guilhotina em Paris. A perseguição aos padres refratários aumentou e se espalhou por toda a França os boatos de que muitos padres haviam defendido as Tulherias. Imaginem só, né? Então eles foram perseguidos em vários lugares, muitos foram mortos, e no dia 26 de agosto a Assembleia decretou o exílio de todos os padres refratários. Todo padre que não tinha jurado a Constituição Civil do Clero agora ia ser expulso da França. Então, agora a coisa ficou séria, né? Lafayette foi contra essas medidas, aquele general, ele tentou organizar um levante que fracassou, e ele foi então obrigado a fugir. Teve que fugir também ele da França, né? Observem aqui que a situação do rei, agora ele virou um rei de fantoche. Ele já não mandava, agora ele foi destituído do poder e agora ele está preso. A Revolução não tinha ainda força suficiente para proclamar a República, porque a ideia de República era uma coisa ainda muito difícil de se aceitar. Então eles vão organizar um outro golpe para poder enfraquecer mais o rei e preparar o caminho para a República. Esse novo golpe vai ser conhecido como os Massacres de Setembro. Então lembra, nós vimos a jornada de
10 de junho de 92, depois 20 de agosto e agora os massacres de setembro. Os massacres de setembro vão durar de 2 a 7 de setembro de 1792. A situação militar da França durante o mês de agosto piorou bastante. E a França só tinha derrotas no exército, e o inimigo, a Áustria, já tinha invadido o território francês e tinha conquistou, por exemplo, Verdun. Então eles já estavam vindo em direção a Paris. Estavam no leste da França, mas já estavam em território francês. Foi então aí que a Comuna obteve da Assembleia a aprovação de uma lei tremenda, que permitia a vistoria pela polícia de todas as casas em Paris, buscando armas e prendendo todos aqueles que tivessem armas ilegalmente. Notem como isso é, de fato, sempre uma estratégia da esquerda: desarmar a população, porque aí toda a chance de resistência cai por terra, né? Então, a lei já era ruim, hein? Mas a Comuna, na hora de aplicá-la, fez ainda pior. Eles interpretaram a lei no sentido de que era lícito prender qualquer suspeito, né? Então, qualquer pessoa que fosse suspeita, podia ser presa, né? Então, eles começaram a preparar o ambiente com boatos e prender os suspeitos e depois massacrá-los como sendo cúmplice dos inimigos da França. Com isso, eles conseguiram instaurar em Paris um clima de terror. Todo mundo morrendo de medo, todo mundo apavorado. As pessoas apavoradas não se movem, eles morrem de medo, ficam parados. Os membros da Comuna então invadiam a casa das pessoas, faziam buscas, prendiam, roubavam coisas, pegavam coisas das pessoas, levavam embora. Um absurdo. As pessoas que eram presas eram todas listadas, né? Tem as listas com os nomes das pessoas. Algumas já tinham ao lado do nome uma cruz. Significava que ela estava condenada à morte. E a pessoa então era executada, né? Sempre havia, em paralelo a tudo isso, briga entre os próprios deputados, né? Os girondinos estavam em constante briga com os jacobinos. Depois, a Comuna, que eram bandidos, né? Tinham na tomada das Tulherias, no 20 de agosto, tinham roubado um monte de coisa, até a coroa foi roubada. Roubaram tudo, né? As joias, a riqueza da coroa, roubaram um monte de coisa. Pediram para eles prestar conta do que eles tinham roubado. A Assembleia pediu para eles prestar conta. A Comuna ficou com medo, porque eles tinham de fato roubado, né? Então, para poder se safar disso, o Robespierre faz um documento acusando os girondinos de traição, para desviar o foco da atenção, né? Então, desde o dia 10 de agosto, estava todo mundo morrendo de medo. Quando chegou esses massacres de setembro, né, que muitos foram mortos. Quantos foram mortos em setembro? Não se sabe. Evidentemente que no meio dessa confusão toda, muita gente morre, muito crime é abafado, muita gente que eles matam, eles escondem, para que isso não fique depois como prova. Então os números variam pra vocês terem uma ideia, de 966 mortos até 12.852 mortos. Então, mas foram massacres em regra, né? A Assembleia, então, Danton conseguiu que a Assembleia fizesse um decreto permitindo matar todo aquele que se recusasse a combater ou entregar suas armas, né? Os massacres de setembro não ocorreram só em Paris, ocorreram em outras regiões também da França, com ódio particular sobre os padres refratários, que tinham que viver escondidos, né? O número de assassinos, as pessoas que mataram essas pessoas, era em torno de 300. Tudo gente contratada. Eram bandidos pagos pelos revolucionários para fazer os crimes, né? Eles eram pagos por dia, por jornada. Então, passava o dia assassinando e no final recebia lá o seu soldo, né? Esse massacre de setembro é o que vai
também provocar a ruptura entre os girondinos e os jacobinos, entre a direita e a esquerda. Para vocês terem uma ideia, foi durante esses massacres que foi feita a eleição. Foi feita uma eleição durante essa Assembleia. Mas, para vocês terem uma ideia, vocês imaginem, todo mundo sendo morto, enquanto isso ocorreu uma eleição. A eleição foi no clube, não foi na Assembleia, e a votação era voto aberto. Todo mundo tinha que chegar lá e dizer abertamente em que ele estava votando, né? Imagina se alguém tinha coragem, né? Como consequência disso, só foram eleitos criminosos. Criminosos foram eleitos por conta desses massacres. Então, todo esse período vai ser um período que vai ser dominado pela esquerda da Revolução Francesa, né? Danton tinha ficado ministro da Justiça, e a imprensa, então, apoiava esses crimes. Os sacerdotes que não fugiam eram obrigados a prestar o juramento, então tinham que viver escondidos, porque senão eles eram mortos. Então, vários padres sendo martirizados também, né? Final de tudo isso, né? Querendo então destruir a monarquia, esses assassinos então fizeram todas essas manobras para poder então deixar todo mundo amedrontado e preparar o caminho para a República. É aqui então que vai começar uma outra fase da Revolução Francesa, que é chamada Convenção. A Convenção vai de 21 de setembro de 92 a 26 de outubro de 95. É na Convenção que vai ser instituída a República, a Primeira República Francesa, né, que vai ser justamente em setembro de 92. É na Convenção também que o rei vai ser julgado e morto, que vai começar a Guerra na Vendéia, que vai ter o terror, que não sei se vai dar tempo de a gente ver aqui, e que vai ser o terror vai ser uma fase sangrenta da Revolução Francesa, né? Então a eleição da Convenção ocorreu, como eu falei para vocês, no começo de setembro. Entre 2 e 20 de setembro foi a eleição. Então, em meio a assassinatos, as pessoas chegavam para votar passando carroças repletas de cadáveres. E a pessoa chegava para votar e tinha que votar, não era um papelzinho, falava eu voto em tal pessoa, né? Então os moderados, aqueles que eram menos revolucionários, eram perseguidos em toda parte, né? O voto secreto, como eu falei, foi abolido. Só em 10 departamentos que o voto foi secreto. Bandos de assassinos ficavam circulando pelas salas de voto para poder incentivar as pessoas a exercerem a sua cidadania, né? Tem um autor francês chamado Pierre Gachot. Ele tem uma frase que, quando ele relata esses fatos, ele diz uma coisa que é bem até engraçada. Ele fala: tais foram as condições em que o povo soberano foi admitido a exercer sua soberania. Quer dizer, em meio a assassinos, com medo de todo mundo. Resultado: de 7 milhões de eleitores que tinha a França, só votaram 700 mil, 10%. 90% dos eleitores não foram votar, de medo, né? Os eleitores, então, além de serem poucos, claro, só iam votar aqueles que eram amigos, né? E ainda quem ia votar com medo. O voto era proclamado em voz alta, a pessoa precisa chegar e votar em voz alta, né? Resultado: foram eleitos os assassinos. Danton, Robespierre, foi eleito o Camille Desmoulins, ou seja, os massacradores saíram vitoriosos na eleição, né? Essa é a democracia. Um dos eleitos também foi o primo do rei. O primo do rei, Filipe de Orleans, foi eleito deputado. Esse era um maçom tremendo, pagava bandidos, saía à noite para contratar os bandidos, para fazer as arruaças, etc.
Ele foi eleito e ele pediu então para que o nome dele fosse mudado, que ele não queria mais se chamar Felipe d'Orléans, ele queria abrir mão de sua nobreza. Então a comuna deu a ele o nome de Felipe Égalité, ficou então chamando-se Felipe Igualdade. O palácio dele mudou de nome e passou a ser chamado também Jardim da Revolução. Ele era um revolucionário completo, tá? E um traidor daqueles. Felipe d'Orléans. O clima para essa eleição foi tal que houve alguns departamentos da França que não apareceu ninguém para votar. Ninguém. Passou a eleição inteira, ninguém foi lá votar. Em alguns lugares se elegia então pessoas que nem eram franceses, estrangeiros ou gente famosa, exatamente como hoje. Pipoqueiro, palhaço, jogador de futebol. Não é exatamente. A democracia serve para isso. Quem tem dinheiro ou quem pressiona mais ganha. Exatamente. Então é interessante a gente verificar isso porque a Revolução Francesa foi a grande escola das democracias modernas. Então a gente olha hoje a democracia aqui no Brasil e vê o modo como ela está, a gente não deve se espantar, porque isso tudo vem da Revolução Francesa. E as coisas eram feitas todas assim, com sangue, dinheiro, roubo e manobras. Como é que foi a organização, então, na convenção, a organização dos deputados? À direita da convenção, então, sentavam-se os girondinos. Então, aqueles que eram esquerda antigamente, agora era direita, Eles se sentavam do lado direito que queriam sentar longe de Marat, porque diziam que Marat não era bom. No centro ficava uma parte chamada Marais, que deu apoio para Gironda, e depois ela, intimidada, entregou os girondinos também. E a esquerda era ocupada pela montanha, ou os jacobinos. Eles sentavam no lado esquerdo, no alto, então foram apelidados de montanha. Havia um grupo dentro da montanha que era tão radical que eles eram comunistas. Eram chamados enragés, os raivosos. Eles eram comunistas. Depois, quais foram aí os principais deputados dessa fase da Revolução? Primeiro de tudo, Danton, que era uma pessoa... Danton era uma pessoa grande, uma pessoa forte, falava alto, tinha as mãos sujas de sangue, era uma pessoa feia de doer. Ele tivera varíola quando criança, então ele tinha cicatriz. Depois, quando era criança também, ele foi atacado por um touro, levou 2 chifradas que feriu o rosto dele. Ele tinha um rosto monstruoso, era um falo grande, forte e, além de tudo, ruim. Além da feiura física, ele tinha feiura moral, que é pior. Mas ele era uma pessoa muito impulsiva, mas pouco ativa, ele era preguiçoso. Ele começava a fazer as coisas com muito ímpeto, mas depois ele não levava aquilo até o final. Era ladrão, era deputado e ladrão, difícil. Esse era uma exceção. Deputado e ladrão. Se deixou subornar por vários partidos. Quem pagava mais, levava. Outro deputado, o Danton era um desleixado, sabe? Camisa para fora da calça, era um desleixado. Robespierre, outro deputado, era o oposto dele. Robespierre era um vaidoso daquele. Esse andava sempre arrumadinho, era muito vaidoso. Ele era de Arras, ele fora advogado, um advogado medíocre. Depois ele ficou deputado, ele foi deputado da Constituinte. E era uma pessoa pouco capaz, escrevia os discursos dele com muita dificuldade e fazia discursos longos que não tinha fim. Era um Suplicy. Um chato. Era um chato que nem um Suplicy. E aí ele fazia discursos que nunca mais acabavam. Falei para você que ele era vaidoso. Ele depois, na época do terror, ele vai ser em 93, ele vai ser o senhor da Revolução Francesa. Robespierre era tão vaidoso que quando foi organizado o culto ao Deus Supremo,
Ele se fez adorar. O Deus Supremo era Robespierre. Ele se fez adorar. Depois, ele vai ser derrubado, mas ele era um homem, para vocês terem uma ideia, Robespierre, aqui um pouco depois disso que eu estou contando, ele vai ter um tal poder na Revolução que todos os deputados morriam de medo dele. Há um caso que ficou engraçado, que uma vez ele chegando, ele olhou para um deputado, o deputado falou, meu Deus, ele olhou para mim. O que será que agora ele está pensando? O que será que ele pensou que eu pensei? Será que ele pensa que eu penso? Digam a ele que eu não penso. De medo que ele ia matá-lo. Esse homem disse que era o Messias. E que ele ia nascer, que havia uma senhora velha lá em Paris, que estava grávida, que ia dar à luz, e que ia ser ele. Então ele foi assistir o parto dele, que ele ia nascer. Quer dizer, um tal ridículo, que por causa do ridículo ele caiu. Depois riram dele, ele perdeu todo o prestígio. Com o prestígio perdeu a cabeça. Mas ele vai ser um grande assassino da Revolução Francesa. Era um homem... Ele também foi um dos massacradores de setembro. E como eu disse a vocês, se fez adorar. Como todo vaidoso, ele era invejoso. Tinha inveja dos outros. Um outro revolucionário importante aqui era Marat. Esse aqui tinha uma doença de pele, que ele tinha que estar sempre usando lá uns produtos, tomando uns banhos, então ele era mal cheiroso toda a vida. Também porque ele não tinha higiene. Então ele era uma pessoa nojenta, desculpem dizer. Ele tinha sempre um pano velho, sujo, enrolado na cabeça. Era um homem asqueroso, um pano sujo, azul. Era pequenininho, míope, e ele era chamado de o amigo do povo, claro. O amigo do povo. Havia uma série de outros elementos aqui, mas que agora não... Acho que não vale a pena... Vale a pena falar de um deles. Robespierre era uma pessoa que não valia nada, como eu acabei de dizer. Havia um deputado muito moço, que tinha acho que só 22 anos, chamado Saint-Just. Esse aqui era fã de Robespierre de carteirinha. Olha que coisa. Ele dizia, olha o que ele falava para Robespierre. Vós, como Deus, eu só conheço por maravilhas. Quer dizer, que ele conhecia Robespierre só por maravilhas, assim como Deus. Então, quer dizer, esse Saint-Just falava pouco. Ele poucas vezes pedia a palavra e subia na tribuna. Quando ele pedia, todo mundo morria de medo. Ele só falava de matar. É preciso matar, é preciso tomar medidas extremas, é preciso matar tantas pessoas. Então ele era um homem sedento por sangue. Nunca abria a boca. Quando abria, todo mundo morria de medo. Só pedia medidas extremas. Quando o rei foi julgado, para vocês terem uma ideia, ele falou que a convenção não podia julgar o rei, mas podia assassiná-lo. Esse homem era, assim como Robespierre, fanático pela Revolução Francesa. E fato curioso, usava brincos. Claro. Porque um rapaz que usa brincos não vai ter boas ideias normalmente. A não ser que expliquem para ele. Porque um moço não deve usar brincos. Na minha época... Bom, as atividades da convenção, então, no começo precisava eleger um presidente. Elegeram como presidente o prefeito de Paris, que tinha sido prefeito de Paris, Pétion. Logo então teve uma briga danada, porque deve-se tratar o presidente da convenção com deferência ou não? Deve-se dar a ele um tratamento melhor porque ele é presidente ou não? Se somos todos iguais, Não tem essa de nobre deputado. Todo deputado quer igualdade, mas todo mundo quer ser chamado de nobre deputado. Então uma briga enorme, a montanha, que era a esquerda, protestou em nome da igualdade e ganhou a parada. Todo mundo tinha que ser tratado igual, fizeram um juramento. Eles gostavam de fazer juramento. A Revolução Francesa teve juramentos a mais no poder. Perjuros que não acabavam mais. Então, mas juraram serem a favor da igualdade e serem pela pátria.
Danton decretou, por contradição, que a propriedade era inviolável. A monarquia foi abolida, mas ainda não se falava em república, né? Apesar de todos os massacres, quase ninguém pedia a deposição de Luís XVI, né? Ninguém tinha coragem de pedir a deposição do rei ainda, né? Então precisava a República Francesa, que nasceu de um decreto. Para ela pegar, ela precisava de um fato que fizesse com que ela no berço tivesse um grande sucesso, né? A França, como eu contei para vocês, estava em guerra contra nações estrangeiras. E os prussianos já estavam dentro do território francês. É então que vai acontecer uma batalha, entre aspas, que mal foi uma batalha, no dia 22 de setembro, a famosa Batalha de Valmy, aquela que no filme os revolucionários estão invadindo o convento, chegam gritando, falam: cidadão, o exército revolucionário teve uma grande vitória em Valmy. E aí eles começam a cantar a Marselhesa, um outro canto, e saem cantando. É essa batalha aqui, é a Batalha de Valmy, né? Essa batalha foi uma batalha sem nenhuma importância. Quando a notícia da batalha chegou na convenção, ninguém nem deu importância. Pra vocês terem uma ideia, morreram 300 prussianos e 200 franceses. Nada, né? Então, uma batalha sem grande importância, eu inverti, foram 300 franceses e 200 prussianos, né? Não houve, pra vocês terem ideia, nem choque direto. Houve umas trocas de tiro de canhão, só isso. Não houve encontro de tropas. O emissário que foi levar a notícia nem falou em vitória, porque não tinha sido uma vitória, né? Ninguém deu importância àquilo, né? Mas depois os deputados, vendo que a revolução precisava de um fato heróico, transformaram a Batalha de Valmy numa grande batalha, e foi a grande vitória da revolução. Agora o exército revolucionário era um exército vitorioso, né? A Batalha de Valmy não passou de uma grande traição. Os prussianos, o Duque de Brunswick, entregou a Valmy para os franceses. Ele, depois dessa troca de canhões, na hora que ia começar, de tiros, na hora que ia começar a batalha, estava chovendo. Ele usou como desculpa a chuva e mandou os soldados recuarem. Havia soldados prussianos que recuavam chorando, porque eles viam que a batalha era fácil, era só eles avançarem que iam ganhar. Os próprios franceses viram isso. Recuaram, e o recuo dele não foi um recuo só cedendo Valmy. Ele entregou tudo. Verdun, Longwy, tudo que eles tinham tomado. Entregou tudo de mão beijada para os franceses, que é uma traição enorme, né, que mostra como isso aqui tinha uma série de conchavos, né, para dar a vitória à Revolução Francesa. Então, depois dessa traição, o exército francês, então, continua a guerra. Depois eles vão ter, de fato, uma outra vitória. E eles começam, então, a anexar, e aqui tem uma grande contradição, anexar territórios à França. E eles que se diziam contra isso, né, que eles falavam que a Revolução, a Constituição era contra a anexação. Então eles disseram o seguinte: olha, se as nações estrangeiras pedirem ajuda à Revolução, nós libertaremos eles, e para fazer isso nós podemos anexá-los à França. Então eles anexaram Nice, anexaram a Saboia, dando essa desculpa. Porque se eles eram favoráveis à liberdade, eles não podiam anexar ninguém. E de fato, era contra os princípios deles fazer essa anexação. Eles saíram então com a desculpa de que esses povos eram povos que nada mais queriam do que a ajuda da França para se libertar. E quando eles anexavam, eles estavam, na verdade, libertando-os. Então fizeram isso, depois invadiram a Bélgica também, e começou toda uma campanha de guerras, anexando territórios, né? Em todos esses lugares, em Nice e na Saboia, o avanço francês sempre foi ajudado por traições. Sempre havia traições ajudando o avanço aí dos franceses, né? Estamos terminando aqui, né? Depois em
Em 15 de dezembro de 92, a convenção mandou roubar, sequestrar todos os bens da nobreza e do clero da Bélgica, que eles tinham invadido a Bélgica, e impôs aos belgas tributos e o assinhar. Isso aqui deu um problema enorme, porque o general francês que havia conquistado esse território belga, na rendição dos belgas, deu garantia a eles que eles não seriam maltratados. E depois que nós chegou à vitória, a convenção colocou impostos, roubou os bens da coroa belga e ainda impôs a moeda francesa, o assinhar. Então, ou seja, uma grande vergonha, né? Enquanto tudo isso, a família real estava presa no templo, o rei não governava mais, estava lá desde 10 de agosto. Para vocês terem uma ideia como era o clima, muitas vezes a família real era obrigada a ouvir músicas obscenas, canções obscenas. Os sentinelas nunca apresentavam armas ao rei, nunca tratavam o rei com a honra que ele merecia ser tratado. O tempo foi passando, o tratamento foi ficando cada vez mais duro, né? Então depois separaram a família real, o rei não ficava mais com a rainha e com o menino. Enquanto eles estavam juntos, o rei ensinava o filho a escrever. Ensinava a geografia, etc. Ensinava, como eu falei para vocês, a nova geografia francesa, revolucionária. Ensinava o menino a escrever usando textos de Montesquieu. Quer dizer, o rei não tinha ideias boas, a gente não deve se iludir, né? Ele teve uma formação iluminista. É nessa fase que Luís XVI vai começar a mudar e vai se converter, e vai ficar muito bom, né? O rei, então, ele vai dizer coisas bem bonitas nessa época, e estava sofrendo um diabo. Toda vez que tinha uma derrota militar dos franceses, tinha uma série de protestos, ameaça ao rei, os guardas diziam: não adianta vocês tentarem fugir, que se vocês tentarem nós vamos matá-los todos, vocês não vão escapar daqui. A vida deles na prisão foi um inferno, né? Depois, quando finalmente então vão marcar no final de 93, em dezembro de 92, desculpe, vão marcar o julgamento do rei. O julgamento do rei era um problema. Porque quem ia julgar o rei ia ser a convenção. Mas ora, quem acusava o rei era a convenção. Como pode o mesmo acusador ser o juiz? Isso não pode ser. Tinha uma contradição aqui. Depois, eles iam condenar o rei a quê? O rei tinha sido destituído pela Constituição Francesa, que eles estavam rasgando. A principal punição, a maior punição dada ao monarca era justamente a destituição. Ele já tinha sido destituído, ele ia ser condenado a quê? É óbvio que o que os deputados queriam era matar Luís XVI, era assassiná-lo, né? Então, isso aqui gerou debates tremendos, né? O chefe, então, da montanha, que era um radical, falou que o que eles queriam não era julgar o rei, o que eles queriam era matar o rei. Os girondinos, que eram mais conservadores, tinham o pé atrás. E eles, então, eles não queriam que tivesse um crime legalizado. Sabiam que aquilo ia ser um assassinato de Luís XVI. Mas, pra vocês terem uma ideia, antes de começar o julgamento, já haviam 50 deputados que pediam a morte do rei. Quer dizer, como podem essas pessoas... Porque como é que um juiz... Os deputados aqui eram juízes. Primeiro que eles eram juízes e eram acusadores. Depois, como pode ter deputados que antes do julgamento já pedem a morte do réu? Vocês imaginem que haverá um julgamento qualquer aqui. Imagine que o Lula vai ser julgado pelo Moro, no caso aí do sítio de Atibaia. Imagine que antes do julgamento, não houve julgamento ainda, não houve ainda a acusação, não, sentença muito menos, não houve julgamento. Ele ainda nem ouviu o Lula, não ouviu os deputados, não ouviu ninguém. Ele já dá um pronunciamento à empresa dizendo: olha, eu acho que o Lula deve ser condenado. Ele fica uma pessoa
impedida de julgar, porque ele já tem um juízo formado. Como é que esses deputados, antes do julgamento, já diziam que queriam a morte do rei? Uma vergonha. Quando foi no dia 11 de dezembro, pegaram o rei da prisão sem avisá-lo, sem avisar o que ia acontecer, sem avisar para onde estavam levando. De surpresa, levam ele para a convenção, onde ele vai ser acusado e interrogado. Quer dizer, ele precisou se defender sem se preparar para isso. Né? Uma vergonha. Né? Teve que responder, então, de improviso. No caminho, foi uma série de guardas para protegê-lo, né? Tinham medo, porque sabiam que o povo era favorável ao rei. E então o rei foi acusado dos seguintes crimes. Primeiro, ele havia fechado a sala da Assembleia Geral no dia 20 de junho de 1789. Né? Primeiro, que o rei tinha direito a fazer isso. Depois, que dizer que isso aqui é um crime para ser punido com morte é complicado. Né? Depois, que ele não reconheceu logo os direitos do homem, que tinha sido declarado no dia 4 de agosto. Que ele era contra a abolição da servidão. Isso é mentira. Porque já 10 anos antes da Revolução, Luís XVI tinha abolido a servidão nas terras dele. Depois, que ele ofendera o emblema nacional em outubro de 1789. Que ele tentou enganar o povo com Mirabeau. Mirabeau era um deputado do começo da Revolução, eu falei para vocês aqui, era o principal orador que havia no começo da Revolução, falava muito bem, e Mirabeau depois foi oferecer serviços ao rei, o rei pagava, ele ia defender o rei. Então o rei teve um conluio aí, descobriram e então acusaram o rei de tentar enganar o povo com Mirabeau. Depois, o rei foi também acusado de dar esmolas ao povo para subornar o povo. Quer dizer, até de dar esmolas ele foi acusado. De tentar fugir para Saint-Cloud e para Varennes. O massacre do Campo de Marte também foi atribuído a ele. Não aceitou a Constituição. Ora, a Constituição, os próprios deputados tinham derrubado. Como é que agora eles acusam o rei de não ter aceitado a Constituição? É um absurdo. Depois, de ter responsável pela conferência de Plitz, que é aquela que eu falei para vocês, dos nobres, que haviam dito que iam defender o rei da França se todo mundo concordasse. Quer dizer, aquele acordo só prejudicou Luís XVI. Que ele não aprovara a anexação de Avignon. Claro, porque era um roubo. Como é que vai aprovar um roubo? Que ele pagava os nobres emigrados. Que ele era o culpado pela derrota, por exemplo, em Verdun. Ele nem da guerra estava participando, como é que ele ia ser responsável? Né? Que ele arruinara as colônias e a marinha francesa, protegeu os refratários e que, por último, ele assassinou o povo no dia 10 de agosto. Ou seja, aqueles assassinatos do dia 10 de agosto foram culpa de Luís XVI também. Ele ficou escondido o tempo todo na Assembleia. Proibiu a guarda suíça de se defender. Como é que ele é responsável pelo assassinato? Né? Então, quer dizer, uma série de acusações contra Luís XVI, as mais absurdas possíveis. Luís XVI respondeu a todas as acusações de modo calmo, ele era muito frio, mas de modo firme e de uma maneira que impressionou muito a convenção. Ele se defendeu muito bem. Né? Quando ele saiu, houve tumulto. E aí então levantou-se a questão, preste atenção, levantou-se a questão na convenção se devia ou não conceder advogados de defesa ao rei. Discutiram isso. Na Idade Média a igreja dava advogado de defesa até para os hereges. E aqui a convenção, liberdade, igualdade e fraternidade, discutia-se se deveria ou não dar advogado de defesa ao rei. Então foi concedido que ele tivesse advogado de defesa e nomearam 3 advogados para ele. Ele teve um outro que ele chamou, mas o advogado ficou com um paura enorme e não aceitou de medo. Né? A defesa do rei então foi marcada para o dia 26 de dezembro, logo após o Natal. O rei tinha certeza que ia ser condenado, hein? Ele não tinha esperança nenhuma de ser absolvido. Ele sabia que ia ser condenado.
Então a defesa dele foi preparada, uma defesa brilhante, muito bem escrita. Colocaram lá um trecho mais, assim, digamos, que pudesse comover mais os deputados. Luís XVI, que não leu aquilo, mandou tirar. Falou, não quero que coloque nada que possa ser um apelo aos sentimentos para eles ficarem, para querer me absolver por causa disso, né? Os girondinos, então, vendo que estava na iminência que o rei ia ser morto, tentaram salvar o rei, dizendo o seguinte, propondo, né, os deputados da Gironda, que a decisão fosse submetida ao povo. Os deputados iam votar, mas a decisão tinha que ser sancionada pelo povo. Nada mais natural, né? Vocês eram favoráveis à democracia ao povo, não foi aprovado isso. Quando os girondinos propuseram isso, teve uma discussão enorme, brigas terríveis na convenção. Robespierre declarou que isso não estava certo, porque a virtude está sempre com a minoria, não com a maioria, e tal medida é o cúmulo da idiotice, para não dizer loucura, declarou Marat. San Justo, aquele que usava brinco, não aceitou o apelo ao povo, porque certamente o rei ia vencer. Então o povo não podia entrar aqui, porque o povo ia decidir aquilo que os deputados não queriam decidir, né? Organizaram então um cortejo de viúvas mutiladas, para dizer, isso aqui são viúvas e mutilados do massacre de 10 de agosto, eles querem vingança pelo sangue derramado, para criar um clima contra Luís XVI, né? A votação, então, foi marcada para o dia 15 de janeiro. 15 de janeiro de 1793 foi marcada a votação para ver se o rei era condenado ou não. Então, a votação foram 3 votações. A primeira votação era para votar se o rei era culpado, só isso. O rei é culpado ou não? Por unanimidade, todos os deputados votaram que o rei era culpado. Depois, uma segunda votação. Se devia-se ou não apelar ao povo. Então, o que a gente esperava aqui? Não, unânime, né? Todos os deputados querem que o povo seja consultado. Derrota daqueles que defendiam que devia apelar ao povo. 424 deputados votaram contra o apelo ao povo. Então, não haveria apelação ao apelo ao povo. Terceira e última votação, que foi a mais longa, durou de 16 a 18 de janeiro, era para votar a pena. Então, primeiro se decidiu que o rei era culpado, depois que os deputados iam decidir sem consultar o povo. Terceiro, qual seria a pena? Porque isso aqui não existia lei que previa isso. A maior pena prevista ao rei era a destituição, já tinha sido destituído, né? Então, qual seria a pena aplicada ao rei? Os deputados então tinham que votar nominalmente na tribuna, subir lá, dizer o nome e pronunciar o voto. Então, em Paris, ficou um clima que nem o clima de setembro, dos massacres de setembro. Clima de terror, de medo, né? Pressão em cima dos deputados para que eles pudessem votar livremente. O monte de assassinos nas galerias da Assembleia, fazendo pressão, ameaçando, etc. A pressão era tal, teve um dos deputados que ele tinha dito, eu vou votar pelo rei. Chegou lá, ele votou contra o rei. Ele já havia anunciado o voto, eu vou votar pelo rei. Chegou lá, o clima era tal e o medo era tal que ele votou contra o rei. De tanto medo que ele teve, né? No final das contas, o rei perdeu a eleição, claro. Houve 360 votos contra o rei, votando a morte do rei. Mais 26 votos que votaram pela morte também, com restrições. Então foi o total de 380 e tantos votos contra o rei. Todo tribunal, quando vota pela morte, normalmente não é maioria simples, precisa ter 2/3, porque é uma votação muito séria, né?
Aqui nesse caso, na votação da morte do rei, não deixaram ser votação por 2/3, né? Tinha que ser podia ser votação maioria simples, porque eles queriam condenar o rei de toda maneira, né? Coube ao Mará, aquele que era nojento, levar a notícia ao rei que ele tinha sido condenado. Um dos deputados que votou contra o rei foi o próprio primo dele, o Filipe, o tal do Filipe Galité, Duque de Orleans, Filipe de Orleans, o Duque de Orleans. De manhã, ele estava em casa. Os revolucionários, prestem atenção nisso aqui para ver o que é um traidor. Os revolucionários tinham dito a ele: não precisa comparecer no dia da votação, você é primo do rei. Pelas contagens que nós fizemos, a gente já viu que tem maioria, a gente não precisa do seu voto. Porque era constrangedor ele ir votar contra o próprio primo. Ele não, fez questão de que ia votar. No dia da votação, ele tomando café da manhã em casa, o filho dele, que era um menino, falou: pai, hoje é a votação da morte do rei. O que o senhor vai fazer? Filho, o senhor fique tranquilo. Filho, você fique tranquilo. Eu não vou votar a morte do rei. Chegou na Assembleia, chegou a hora dele votar, ele subiu na tribuna, proferiu um discurso falando da revolução, tararara, e que votava pela morte do rei. Na hora que ele disse isso, um dos deputados falou: canalha! Porque os próprios deputados não suportavam tamanha baixeza do Duque de Orleans, né? Que votou a morte do próprio primo, né? Resultado, o rei condenado, a execução foi marcada para o dia 21 de janeiro de 93. O rei foi decapitado, ele saiu da prisão até o lugar do guilhotinamento. Foi proibido as pessoas saírem de casa, proibido olhar na janela, proibido qualquer coisa. Sabiam que as pessoas eram extremamente favoráveis ao rei e a chance de ter um tumulto naquele dia era muito fácil, né? Então o rei, aqui ele já tinha se convertido, ele agiu nesses momentos com muita grandeza e com bastante força de alma. Ele, então, quando chegou no patíbulo, ele tentou dirigir palavra para as pessoas que estavam lá. Mandaram tocar os tambores para abafar a voz dele, então ninguém ouviu o que ele quis dizer. Ele foi então guilhotinado. Tinha um padre lá que deu a absolvição para ele. Quando ele morreu, o padre disse: suba ao céu, filho de São Luís. Houve na França pessoas que morreram do coração quando souberam a notícia que o rei tinha sido morto, né? Então, quer dizer, uma coisa tremenda. Eu acabo aqui a aula de hoje. Vai ser a morte do rei, juntamente com a perseguição feita aos padres, que vai provocar o levante dos católicos na Vendée e na Bretanha, que é isso que a gente vai passar a estudar a partir de agora. A gente vai deixar o veio principal, digamos assim, da Revolução e vai tratar uma questão que nos interessa mais enquanto história da Igreja. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tá, então vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.